Olá galera, bem-vindos à nossa 24ª videoaula e aqui eu vou estar iniciando o estudo da função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Essa é uma videoaula um pouco complicada, anexa a essa videoaula vai ter uma outra videoaula, também um pouco complicada. Se você quiser pular essas videoaulas que eu falo sobre especificamente como construir a função polinomial do segundo grau, você pode pular, depois você volta para elas, tá certo? Elas são um pouquinho mais complicadas. Mas vamos iniciar aqui o seguinte. Função quadrática. Essa função está presente em muitos fenômenos do dia a dia. Para dar dois exemplos simples, né, vamos pegar aqui. Primeiro exemplo. Vamos pensar aqui em um tiro de canhão. Ele está com uma certa angulação. Tá certo aqui. O que acontece? Quando ele atira um projétil, esse projétil ele sobe e depois começa a descer até atingir o solo, digamos assim. Essa trajetória aqui, que ele descreve, tem um nome especial. Na verdade, é uma trajetória parabólica. Quer dizer, ele descreve o quê? Uma parábola. Ou seja, isto aqui é uma parábola. A gente vai definir o que é isso, né? Não defini ainda, mas vai ter um nome especial. Tá certo? Uma outra aplicação interessante são os faróis dos carros. O farol do carro tem uma propriedade interessante, né? Vai ter aqui uma parte, aí você tem uma lâmpada aqui, que ela vai estar num ponto estratégico, e uma certa curva circulando aqui o formato, né, do farol, de tal sorte que quando os raios que saem aqui da luz batem nesta curva, ela vai ficar num ponto especial, eles saem o quê? Paralelos ao, digamos assim, a esse eixo aqui. Então eles não saem de qualquer jeito. Então todos eles, ao bater aqui, eles saem o quê? Paralelos a esse central. Por isso que quando a gente olha para o farol de um carro, o olho da gente dói, porque ele pega toda essa luz aqui e concentra, assim, ela não deixa que a luz se divirja. Se a gente olha para uma lâmpada, simplesmente ela acesa, o olho da gente não dói tanto quanto quando olha para a própria lâmpada num farol de um carro. Por quê? Porque esses raios eles divergem. Eles vão para tudo quanto é direção. Essencialmente o olho da gente, digamos aqui, né? Nosso olho, ele está olhando somente parte desses raios. Aqui não. Aqui nosso olho aqui na frente, ele está olhando o quê? Os raios vão bater diretamente na direção dele. Então a gente vai receber uma concentração muito maior de raios. Tá certo? Isso é uma propriedade que tem. E essa curva aqui de fora, ela vai ser o quê? Uma parábola. Mas vamos definir, né? Esse formato aqui, né? Vai ser um formato o quê? Parabólico. Né? Digamos assim, né? Formato parabólico. A própria antena parabólica, né? Ela tem uma propriedade semelhante, só que ela já é uma figura espacial, né? Já não enquadra muito bem aqui. Mas o que vem a ser então uma parábola? Vamos definir matematicamente esse negócio, né? Então, consideremos num plano, uma reta D, que eu vou chamar ela de diretriz. Não, daqui a pouco eu defino esse nome, né? Uma reta D e um ponto F contidos no plano, né?
Quer dizer, considere num plano uma reta D e um ponto F, né, ambos pertencentes ao plano, né, com F não pertencente à reta D. Certo? A gente vai chamar de parábola, chamamos de parábola o conjunto dos pontos do plano que equidistam de F e D. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos fazer um esboço aqui. Aqui eu tenho um plano, o plano é infinito, né? A gente está pegando só uma espécie de região dele. Aqui eu tenho a minha reta D, e aqui fora dela, digamos, aqui eu tenho um ponto F. Aí vai existir um conjunto de pontos, por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, ó, e ele fosse de tal sorte, ó, que esse tamanho aqui, ó, que esses dois tamanhos, comprimentos aqui sejam iguais. Então esse ponto, vamos chamar aqui de P1. Né? Então digamos que isso aqui tem o mesmo comprimento que isso. Aí eu pego um ponto, digamos aqui, no meio, né, dessa reta aqui, vamos pegar aqui esse ponto, o ponto P2. Então de tal sorte que essa distância aqui, ó, seja igual a essa. E aí eu vou pegando outros pontos. Por exemplo, eu pego um ponto que está aqui, de tal sorte que essa distância aqui, ó, seja igual a essa. Fazer 3 tracinhos aqui, 3 aqui, para dizer que é igual, né? Quando eu unir esses pontos, ó, tipo, pegar uma curva que liga eles, ó, esta curva vai ser a parábola. Ela tem essa propriedade, ou seja, se eu pegar um ponto aqui e medir a distância para F e medir a distância para P, a distância vai ser a perpendicular, né, que passa pela reta D, né, que sai de P e passa pela reta D. Então foi igual a essa distância de P a F, então ele vai estar sobre a parábola, certo? Então essa é a propriedade. Então isso aí às vezes a gente pula, né, quando está estudando lá, não é interessante. Quer dizer, pelo menos a princípio você saber o que é, né? Aqui seria o terceiro ponto, né, P3. Então isso é uma parábola. Tá certo? Alguns elementos aqui recebem nome especial. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu poderia pensar nessa parábola, vamos trazer para cá, né, tá um embolado aqui, mas você tem aqui uma coisa tipo assim. Tá aqui a parábola, tá aqui a reta D, tá aqui o ponto F, tá certo? Se eu pegar aqui um cara perpendicular, né, uma reta que eu vou chamar de E, perpendicular a D, esta reta E vai ser chamada de eixo de simetria. Eixo de simetria. Vou botar aqui embaixo os nomes, né, porque não está cabendo. É eixo de simetria. D vai ser chamado de diretriz, a reta diretriz, né? F vai ser chamado de foco. E aqui, porque assim, o ponto que está equidistante de F e de D, esse aqui, ó, a gente chama de vértice. V vai ser o vértice. Certo? Então estão aqui os elementos da parábola. Aqui o foco, o vértice, diretriz. Basicamente eu preciso desses dois. O foco e a diretriz e a propriedade de que os pontos. Sobre a parábola aqui, minha parábola ficou horrível, mas tudo bem. Eles têm essa propriedade aqui, ó. Esse tamanho é igual a esse aqui, ó. Ou seja, todo ponto sobre a curva ele tem que ter uma equidistância do foco e da diretriz. Tá certo? Então vamos fazer aqui um exercício consistindo em, dado o foco e a diretriz, tentar achar a equação da parábola. Porque assim, a gente está trabalhando aqui num contexto mais algébrico, tá certo? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. A videoaula não é tão facinha, se for possível você ver mais de uma vez, veja. Então o exemplo diz o seguinte, exemplo.
O que ele pede? Determine a lei de formação, né? Y igual a f de x, da parábola cujo foco é F0, 5 e a diretriz é de dois pontos y igual a 3. Então, isso aqui. Primeira coisa é você fazer um desenho padrão mesmo. Então, você tem aqui o plano, o eixo XY, né? Plano cartesiano. Então tenta fazer um desenho bem feito aqui, porque senão o negócio vira bagunça. Estava ali preparando a aula. Meu desenho está terrível. Aí aqui, o foco está aqui no ponto 5. Tá certo? F. Aqui, na altura 3, mais ou menos aqui, passa a diretriz y igual a 3. A reta y igual a 3 é uma reta que está aqui. Um pouquinho acima do meio, né? Assim, não precisa também estar tão certinho não, mas preferência é bom. Então aqui no 3 passa a diretriz. Tá certo? Então a minha parábola ela vai ter que passar aqui no centro, porque assim, de cara você já sabe que ela vai passar aqui no meio desse segmento aqui, porque esse ponto, na verdade o F, ele tem que estar à mesma distância de qualquer ponto sobre a curva da diretriz. Então, se eu tiver um ponto aqui no meio, que está essa distânciazinha aqui é igual a essa, então ele tem que estar na parábola. Então a minha parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim. Certo? Aí a gente pega um ponto aqui, por exemplo, um ponto P genérico. Esse ponto P é de tal sorte que essa propriedade aqui ocorre. Ó. Esse comprimento aqui é igual a esse. Certo? Você pode fazer um tracinho assim para se lembrar que eles são iguais. Tá certo? O ponto P ele é um ponto genérico, XY. Então a gente quer relacionar X e Y desse ponto aí. Tá certo? A gente pode considerar isso aqui como a projeção ortogonal de P, P', ou, se você preferir, PX, a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Então, ó, você vem até aqui, certo? PX. Certo? Você também pode considerar um ponto Q sendo a projeção ortogonal, né, de P sobre o eixo Y. Posso chamar apenas de Q ou, se preferir, de PY. Como aqui já é o eixo Y, por quê? Porque o foco está no ponto 0, 5. Então isso aqui é exatamente o eixo Y. Certo? Então, por que eu fiz isso tudo? Porque perceba o seguinte, o que eu quero? Eu quero uma fórmula que relacione X e Y. Desse cara aqui, ó, se eu pegar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Eu não sei se você vai ver ele, mas vamos extrair ele aqui para ficar mais fácil. Aqui você tem o ponto P, X, Y. Aqui você tem o ponto PY. Aqui você tem o ponto F. Pronto. A gente sabe que o teorema de Pitágoras, né, tem sempre ajudado a gente pode tentar calcular, usar o teorema de Pitágoras aqui. Por exemplo, eu sei que PF ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, ele vai ser o quê? F PY ao quadrado mais PYP ao quadrado. PYP ao quadrado. Apliquei aqui, ó. Mas, tudo bem. Quem é PF ao quadrado? FPY eu tenho o tamanho desse ponto. Olha, PY, ele vai ter aqui que altura? Ele está exatamente aqui no ponto Y. E o F está exatamente na ordenada 5. Então, FPY vale quanto? Y menos 5. Ó, é esse tamanhozinho aqui. Ó. F está no ponto
0,5. E aqui eu estou no ponto que 0, y. Né? Lembra que aqui é o eixo y, né? Então ele é 0 em x. Então é exatamente isso. Então, aqui eu vou ter y menos 5 ao quadrado mais. E PYP? Perceba o seguinte, ó. Daqui até aqui eu andei de 0 até x. Então esse comprimento aqui ele vale x. Até aí tudo bem, só que tem um problema. Porra, PF está me atrapalhando. Se você parar para pensar, PF é igual a P. Eu posso determinar aqui um P'. Esse P', ele vai ter a seguinte característica. Né? P', ele vai ser um ponto que tem abscissa x, ó, ele está em distância x, né, da origem. E ele tem altura quanto? 3. Então ele vai estar na posição x3. Então, qual é o comprimento de P'? Ou P', né? Tanto faz. P'. Qual é o comprimento desse segmento aqui? Aqui é 3. Aqui tudo é y. Então aqui é y menos 3. Então eu posso substituir no lugar de PF como? PF é P', então ele também é y menos 3. Então eu jogo aqui. Tá certo? Eu jogo aqui y menos 3 ao quadrado no lugar de PF, né? Vai ser y menos 5 ao quadrado mais x ao quadrado. É só desenvolver que a coisa flui. Então, ó, o primeiro ao quadrado, né, menos 2 vezes o primeiro segundo vezes 6y, mais o quadrado do segundo 9 igual. Primeiro ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro segundo 10y, né? 2 vezes y vezes 5, 10. Mais 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Aí, esse y aqui, ó, opa, beleza, sumiu. Tem ele de um lado, y ao quadrado e y ao quadrado do outro, então você só corta, né? Parceiro negativo com um dos membros e só cancelar. O meu objetivo aqui é deixar tudo que é y de um lado e tudo que não é y do outro. Por quê? Porque eu quero a fórmula y igual a f de x. Então, eu vou ter aqui 10y positivo, ele vai soma mais 10y aos dois membros, o parceiro positivo, menos 6y igual. Aqui vai ter o x ao quadrado, vai ter o 25 que fica aqui, mas vai passar o menos 9. Tá certo? Então, daqui eu tiro que vai ficar 4y igual a x ao quadrado mais 16. Passando 4 dividindo, né, todo mundo, x ao quadrado mais 16 sobre 4. Você pode dividir esse e esse, então vai ficar y ao quadrado igual a x ao quadrado sobre 4 mais 16 sobre 4 dá 4. Tirando o MC, volta para a mesma coisa. Pronto. Achei na forma y igual a f de x. É possível mostrar, isso eu vou fazer numa videoaula, que é o seguinte. É possível mostrar que toda parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo y, OY, né? Ao eixo OY, tem forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a, b e c pertencentes aos reais e a diferente de zero. Que é o que é muito comum, né? Às vezes o professor já pula para cá, mas ele não perpassa por isso aqui. Ou você estudando, né? Às vezes o professor até faz, aí você fica com preguiça de tentar entender. Você estudando, você já pula para cá, parte boa, né? A gente vai estudar a parte boa parte boa de função quadrática é muito tranquila. A partir daqui, desse momento, você admite que essa coisa, com a definição que eu coloquei aqui, né? Dessa aqui distância de pontos, né? Do plano, você tem uma reta diretriz, o foco e a parábola é o seu conjunto dos pontos aqui distante a esses dois objetos.
Fica muito fácil. Porém, essa parte inicial aqui que é a parte mais o que? Complicada. Tá certo? Aqui eu fiz um exemplo particular. Aí, numa videoaula anexa, eu vou estar fazendo o caso que geral. Quer dizer, eu vou tentar mostrar isso aqui, de fato, com uma curva qualquer, sem uma característica particular. Sei lá, vai ser um foco aqui, R e S, e uma diretriz apenas D. Né? Não vão ter números na questão, tá certo? E a gente vai conseguir, de fato, mostrar. Inclusive, eu vou aplicar ela até nesse mesmo ponto aqui e vou obter a mesma resposta já direta, tá certo? Então, muito obrigado.